Estamos aqui hoje com o Márcio Nunes. O Márcio é CTIO da Valid e nós vamos falar sobre certificação digital. Márcio, o que é o certificado digital ICP Brasil? E também seria muito importante a gente falar para os nossos leitores e ouvintes agora, né? Como o certificado digital ICP Brasil pode auxiliar as empresas, tanto nos processos da transformação digital, quanto também da conformidade com a LGPD. Bom dia, Regina. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouco para o seu público aí do Crypto ID, do programa que vocês têm, falar um pouco sobre certificação digital. Bom, a primeira pergunta, certificado digital é um documento eletrônico que atesta a identidade de uma pessoa física ou jurídica e cada vez mais de objetos numa transação eletrônica. Então, há muito tempo a gente sempre usou o certificado pensando nas pessoas, na relação de confiança que é necessária para uma transação remota. E aí a gente sempre pensou, pessoa física, CPF, CNPJ, mas cada vez mais a própria regulamentação da ICP Brasil começa a expandir o uso do certificado digital para objetos, especificamente objetos metrológicos, que é o exemplo de identificação e poder garantir segurança no processo de comunicação e transação com bombas de gasolina, porque agora você faz transação com equipamentos, você faz transação com objetos, você faz transações com outros tipos de seres que não são diretamente pessoas físicas mais, de forma indireta. Então, a importância do certificado digital é que, de fato, ele garante essa identificação, estabelece uma garantia extremamente importante, segurança tecnológica de ponta a ponta. E a gente usa o conceito de criptografia simétrica, que cada vez mais é elemento fundamental para qualquer tipo de transação eletrônica. Então a gente tem que se preocupar de ponta a ponta, todo tipo de informação que é trocada, justamente porque a gente tem o ano que vem, especificamente no Brasil, a própria LGPD, que vai estimular a necessidade cada vez mais das pessoas, das empresas, tratarem da informação com muito mais cuidado e privacidade. E o certificado digital, sem dúvida alguma, ajuda, porque ele tem por trás disso uma tecnologia que permite você criar criptografia. Bom, há 19 anos que a ICP Brasil está aí, né? E os certificados são armazenados em token, nos cartões inteligentes e nos HSMs, e agora está indo para a nuvem. O que é esse certificado na nuvem e quais são os benefícios que ele pode trazer para as empresas e pessoas, enfim? Bom, a gente está sempre pensando em segurança e conveniência, né? Quando você fala de certificado digital, você sempre imagina, eu tenho que ter um leitor, tenho que ter um cartão, tenho que ter um token. Se você imaginar que cada vez mais as pessoas passam a utilizar outros tipos de dispositivos, como tablets, celulares, smartphones, enfim, e cada vez mais outros objetos, a sua geladeira fala, o seu dispositivo fala com você tem outros tipos de interações, como é que você consegue ter os benefícios do certificado digital, que é a autenticidade em termos de autoria, integridade numa transação, criptografia dentro do ambiente, se você precisa inserir um token e um cartão dentro desse dispositivo. Não seria prático. Você acaba tendo outros desafios, que é criar justamente conveniência. E aí, sem perder segurança. A gente sempre diz, do ponto de vista de segurança, que é sempre uma gangorra, né? Eu nivelo segurança, quanto mais pesado é a segurança, menor a conveniência. Quanto mais conveniência, eu tendo a diminuir segurança. O desafio é achar o equilíbrio, e esse é o melhor exemplo de uso. Então, quando a gente fala em certificado em nuvem, eu estou deixando de guardar o certificado num token, num cartão, estou guardando esse certificado digital dentro de um HSM, que nada mais é do que um servidor criptográfico, como um cartão e um token, com os mesmos elementos de segurança para guarda e proteção do certificado digital de uma pessoa. E o usuário vai acessar o seu certificado através de um dispositivo, que pode ser um celular. Aí você começa a usar outros mecanismos de autenticação. Lembra que a gente tem 3 aspectos importantes. Quando a gente pensa em segurança, eu tenho um tripé. Algo que sei, algo que conheço e algo que possuo. E algo que tenho. Na hora que eu combino esses eu sei, combino, tenho, enfim, eu crio elementos e camadas de autenticação. Hoje a gente começa a ter que pensar cada vez mais o que a gente chama de autenticação comportamental. Eu tenho que imaginar cenários de autenticação seguras que vão criar, através dessa mobilidade, nessa capacidade de você interagir, utilizar novos ambientes, estar em novos ambientes, para você criar ambientes muito mais seguros de transação. Numa interação presencial, assistida ou cada vez mais remotamente assistida, já que a própria norma da ICP Brasil agora, homologada na última reunião do comitê gestor, vai permitir que você faça emissão de certificado digital com validação remota assistida.
começa a ter uma inserção nova de videoconferência dentro de uma transação dessa para validar a relação de confiança entre o interessado e o emissor de certificados. Quer dizer, sempre se falou muito da dificuldade de emitir um certificado, porque a pessoa tinha que se deslocar até um lugar. Só que a pessoa vai se deslocar uma vez e vai poder fazer várias validações, é isso? Veja, o desafio sempre é estabelecer confiança, né? A validação presencial que está aí nesses 19 anos do processo de emissão do certificado, ele é fundamental. Fundamental porque você precisa ter certeza, o agente de registro que está lá na autoridade de registro, precisa ter certeza que a pessoa que está indo buscar um certificado digital, de fato é aquela pela qual você vai entregar. Lembra que a gente disse também que o certificado digital é sua caneta com auto reconhecimento da sua firma. Então, se uma pessoa se passa por outra e recebe o certificado, ele vai assinar em seu nome. É extremamente importante a questão da validação presencial. Agora, obviamente, quando você insere outras tecnologias, já há alguns anos a gente vem coletando face e a impressão digital das pessoas. Se essa tecnologia se torna cada vez mais confiável para qualquer tipo de transação, é importante que a gente passe a utilizar essas tecnologias também combinadas com o processo para criar melhor conveniência no processo de emissão do certificado. Então são dois perfis. Ou é um cidadão, uma pessoa que nunca emitiu um certificado, ela vai ter que fazer a validação presencial? Sim, ela vai ter que ter um ponto de atendimento, um endereço de atendimento conhecido de uma empresa devidamente credenciada pela ICP Brasil para poder fazer essa validação presencial. As emissões subsequentes vão passar a partir de agora a ter permissão desde que você tenha elementos de confiança. E a norma já diz, eu tenho que ter garantia de que há um cadastro biométrico envolvido pelo qual eu posso utilizar uma combinação de validação. Isso foi um grande passo para a ICP Brasil, né? É um processo evolutivo. É um dos argumentos que sempre... Lembra que eu falei da questão da segurança, balança, né? Segurança, conveniência. É muito chato, tem que ir até um endereço. É chato para quem faz na percepção, mas na verdade o que você está fazendo é dar proteção. A gente fala sobre LGPD agora, mas a gente já está preocupado com isso há 19 anos. A gente cuida da privacidade do dado e da proteção do dado na hora que a gente está, desta forma, obrigando a fazer essa validação presencial. Agora, com tecnologia que permite você, de forma remota, ter essa interação e garantir essa confiança na emissão, certamente a tecnologia está aí para ser utilizada, a gente não pode abrir mão dela. Ô Márcio, nós estamos no final de 2019, que seria uma oportunidade de você falar, inclusive, como vice-presidente da ANCD, que é a Associação Nacional da Certificação Digital, quais foram as principais mudanças e benefícios, as principais conquistas da certificação digital propriamente dita, da tecnologia, né, em 2019. Então a gente vive num mundo em transformação, né? Quer dizer, mudança acontece todo dia, né? A gente acha que não, a gente espera ter um momento de tranquilidade ou sem mudanças, mas na verdade se tem uma coisa que é verdadeira, tem mudança todo dia, toda hora. A gente de 2 anos para cá vem fazendo muita implementação e mudanças desse processo, justamente buscando o equilíbrio. Troca a governança da própria ICP Brasil, muda a governança, mas o objetivo sempre é garantir uma melhor experiência de uso e massificar o uso do certificado. Hoje a gente passou da dezena de milhões de usuários com certificados ativos. Esse ano vai ser o recorde de emissão de certificados, mas ele está longe ainda do universo brasileiro que a gente poderia atingir com o uso do certificado. Então, quando a gente imagina que a gente saiu de uma resolução 130, que era muito mais restritiva do ponto de vista de identificação, validação. E hoje a gente vai para uma resolução que é a 151, que veio um pouco mais liberal do ponto de vista. E agora, com essa revisão do próprio comitê gestor, parte dos desafios foi fazer com que a indústria também se movimentasse em relação a isso para poder estar aderente. Claro, é uma acreditação, então de fato é um processo de credenciamento. Para você operar dentro da ICP Brasil, os entes têm que estarem adequados, devidamente homologados, mas também exige um esforço coletivo. Então, do ponto de vista da ANCD, o que a gente pode falar é que os associados da ANCD vêm trabalhando fortemente para poder inovar dentro do que é permitido dentro das normas e atender as expectativas aí propriamente dito da legislação e das normativas que impõem a forma correta de emissão de um certificado. Então, como conquista, eu posso dizer, do ponto de vista da ANCD, maior volume de certificados emitidos, então estamos batendo recorde de emissão, então isso é importante, quer dizer que
funciona, e mesmo com as mudanças, com as tecnologias novas, porque de verdade não existe uma tecnologia perfeita. O que existe é uma perfeita combinação de tecnologias, e elas de fato que criam ambientes seguros e ambientes sustentáveis. E eles são propícios à transformação digital. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a NCD fica feliz porque os seus associados, dentro do papel da entidade, defende o uso da certificação digital como um elemento indutor mesmo de transformação digital. Isso é fundamental para o brasileiro e para a cidadania digital. E quais são as conquistas que vocês querem para os principais desafios para 2020? Bom, aumentar o volume de certificados, sem dúvida alguma. Então, a gente quer que 2020 seja muitas vezes maior que foi 19 ou 19 anos de trabalho, que esse 20º ano seja um ano maior em termos de volume de emissão de certificados, mas não só por volume, mas por massificação. A gente todo ano tem o que a gente chama de emissão de certificados para as mesmas pessoas que emitem. Então tem uma taxa de emissão que é feita para as mesmas pessoas porque continua utilizando. Inovação, né? O nosso desafio é que a gente expanda, então a gente tenha muito mais pessoas emitindo certificados digitais, não pela obrigação, mas pelo benefício enxergado. Então o nosso desafio é aumentar a percepção do benefício do certificado digital para que haja atração pelo uso dessa tecnologia. A tecnologia, né? Certificado masculino, mas certificação digital feminina é uma tecnologia. As mulheres estão o tempo inteiro, né, tomando conta do universo, né? A certificação digital é uma tecnologia, na verdade tem esse aspecto importante. Então o desafio é massificar, aumentar, então você ter mais pessoas utilizando a tecnologia, criar novas experiências de uso e, de fato, integrar serviços que estão no dia a dia com o uso certificado, trazendo benefícios. Então, não apenas aquelas obrigações regulamentares, normativas, enfim, ou legais que fazem uso certificado, mas que, de fato, a gente consiga encontrar aí espaço e nichos aí para demandas, para mudar e fazer a transformação da forma como a gente se relaciona na questão da formalística documental. E aí a assinatura digital, que é a única característica que de fato dá presunção de validade jurídica hoje, graças ao certificado digital, tem que ser amplamente utilizado. Bom, Márcio, vamos agora voltar para falar sobre Valid. Tá bom. O que você pode falar para a gente sobre as novidades de 2020? Então, como toda companhia, o nosso desafio é continuar crescendo, competindo no mercado, e a companhia tem uma característica, ela é uma sexagenária, né? Ela nasceu, tem uma expressão hoje, todo mundo fala que é pivotar, né? A gente diz que ela nasceu pivotando. Então, lá atrás, quando ela nasceu na década de 50, ela tinha um desafio que era produzir papel moeda, ou seja, fazer o nosso dinheiro, nosso dinheirinho que a gente conhece hoje em papel, fazer isso lá atrás. Quando ela terminou de ficar pronta, saiu uma determinação onde nascia a Casa da Moeda. Então, todo o esforço fabril que foi feito para a construção dessa empresa seria sucumbido, não teria utilização, ela teria morrido ali, um nato morto ali propriamente dito. Mas de fato a companhia, pelo capital intelectual que já vem dessas décadas todas, o pessoal envolvido, a empresa, enfim, criou-se desafios, gerou desafios e passou a pivotar ao longo do tempo e criar alternativas para o próprio produto. Então, ao longo do tempo, ela virou uma empresa altamente especializada em personalização elétrica, gráfica e digital. E o nosso desafio cada vez para o mundo digital é ser cada vez mais digital, com oferta de serviços cada vez mais aderentes ao mercado. Então, o nosso desafio para 2020, sem dúvida alguma, atender as expectativas dos acionistas, atender as expectativas dos clientes e dos funcionários propriamente dito. Márcio, muito obrigada pela entrevista. Nós gostamos muito e é a primeira de muitas outras que vem por aí. O CryptoID fica muito honrado de ter você participando dessa entrevista. Muito obrigada. Bom, Regina, eu que agradeço a sua atenção, a paciência sua, da Suzana, enfim, do time todo da CryptoID. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Olá pessoal, tudo bem? Então, assim, que foi muito bacana ter essa experiência aqui com a CryptoID. Enfim, eu conheço a Regina já há alguns anos, assim, e ela e a Suzana vem desempenhando um papel importante de disseminação de informação sobre certificação digital, criptografia, e isso é muito bacana. Então, espero que vocês gostem da matéria e não esqueçam de seguir a gente, seguir a Vale nas redes sociais, blog.valecertificadora.com.br e outros links que nós temos com várias informações sobre biometria, blockchain, serviços digitais e certificação digital. Muito obrigado a todos e até a próxima.